Número 8. O golpe de retorno ao cliente de Aletheia Sternadel. Em North Richland Hills, Texas, Aletheia Sternadel administrava a SJI Financial Services LLC como se fosse uma máquina particular de contar dinheiro. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, diz que de pelo menos 2011 até 2018, ela captou mais de 7 milhões de dólares de clientes de consultoria e outros investidores. Se você tivesse ouvido a proposta numa reunião com um consultor financeiro, havia algo ali que deveria ter acendido o alerta. Em apresentações de planos de investimento, os clientes ouviam que o dinheiro seria aplicado em valores mobiliários ou usado para fins empresariais reais. Segundo os reguladores, pelo menos 3 milhões de dólares foram para outro destino, cobrindo gastos pessoais, custos do negócio e pagamentos parecidos com um esquema Ponzi. Depois veio a manobra do cheque de devolução. Sternadel teria escrito cheques bancários em branco e preenchidos para clientes, saindo de contas que ela controlava, fazendo com que eles se sentissem reembolsados, enquanto o dinheiro por trás do cheque vinha de outros investidores sendo atraídos para o mesmo buraco, como um sumidouro escuro no asfalto. Isso não é lucro, é uma transferência de prejuízo. Em 2018, a SEC processou Sternadel e a SJI Financial Services no Tribunal Federal de Fort Worth, alegando fraude em valores mobiliários e apropriação indevida. Para clientes aliviados segurando um cheque, casais mais velhos preocupados com as finanças, pessoas angustiadas diante de contas atrasadas, carteiras vazias, papéis financeiros assinados e até um aperto de mão numa sala de conferência, aquilo que parecia segurança significava o oposto. Significava que a confiança deles tinha virado a porta de saída de outra pessoa, deixando para trás um escritório vazio. Número 7. O roubo da aposentadoria de Richard Holovaco, com cheque administrativo. Este foi um caso de desvio de aposentadoria no Texas que chegou à sentença federal em Houston em 2019, e o instrumento usado era dolorosamente comum: cheques administrativos. Richard Holovaco era um ex-consultor financeiro do Wells Fargo, por isso o sinal de alerta apareceu, no início, apenas papelada de escritório de rotina. Os promotores disseram que ele convenceu uma cliente idosa a liquidar contas de investimento, transformar o dinheiro em cheques administrativos no balcão do banco e entregá-los, supostamente para reinvestimento. Se algum dia você vir um consultor tirar dinheiro de aposentadoria de contas regulamentadas e colocá-lo em cheques disponíveis para uma única pessoa, esse é o momento de levantar a mão e parar. Segundo o gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, Holovaco depositou os fundos no balcão de atendimento bancário em contas que ele controlava e usou o dinheiro em despesas pessoais de luxo. Ele se declarou culpado de fraude eletrônica e recebeu ordem de pagar restituição no Tribunal Federal diante do juiz e do martelo na bancada. Mas a restituição vem depois do prejuízo, depois que as contas não pagas, a carteira vazia e os extratos da aposentadoria sobre a mesa deixam de bater com a realidade. Isso foi confiança, entre um aperto de mãos e um envelope de dinheiro transformado em papel e depois papel transformado em dinheiro para gastar. E a seguir, a fraude fica mais barulhenta, envolta em luzes fortes de estúdio de televisão, multidões de tapete vermelho, proximidade com celebridades e uma apresentação de vendas elegante, criada para fazer o ceticismo parecer tolice. Número 6. A fraude de desmistificação financeira de Dawn Bennett. Dawn J. Bennett vendeu confiança antes de vender promissórias. Ela era uma consultora financeira da região de Washington, D.C., com escritório próprio e um programa de rádio chamado Financial Myth Busting with Dawn Bennett, transmitido pela WRC 1260 AM. Aquele estúdio de rádio, com microfone de apresentadora, fazia tudo parecer legítimo. Mas, nos degraus do tribunal, promotores federais disseram que o rastro do dinheiro contava outra história. De cerca de dezembro de 2014 até abril de 2017, Bennett levantou mais de 20 milhões de dólares de pelo menos 46 investidores por meio da DJB Holdings LLC, oferecendo promissórias de curto prazo ligadas ao seu negócio de roupas esportivas de luxo. Se, numa reunião de investimento boa demais para ser verdade, você via retornos fora do comum, vindos de uma empresa já desesperada por caixa,
A distância entre o lucro prometido e um negócio sangrando dinheiro deveria ter encerrado a conversa. Promotores disseram que boa parte do dinheiro foi para despesas pessoais, faturas vencidas de cartão de crédito, procedimentos estéticos, sacolas e recibos de compras de luxo, e para manter suas empresas funcionando, mesmo com gavetas de caixa vazias, vitrines apagadas e investidores preocupados diante da papelada. A SEC já tinha proibido Bennett de atuar no mercado de valores mobiliários em 2016, enquanto contadores forenses examinavam recibos e investigadores se reuniam em escritórios fechados. Então veio a busca. Em agosto de 2017, agentes do FBI entraram no apartamento de luxo dela em Chevy Chase, Maryland. Na busca sombria pelo apartamento, encontraram velas ritualísticas anônimas e instruções que os promotores descreveram como tentativas de silenciar investigadores da SEC. Um júri federal a condenou no Tribunal Federal de Greenbelt, Maryland, em 17 de outubro de 2018. Em 31 de julho de 2019, ela recebeu 20 anos em uma prisão federal, atrás do corredor de celas. O combate aos mitos era o próprio mito, como um microfone vazio em um estúdio de rádio e um aperto de mãos de confiança quebrada na sombra. Número 5. O armazém de colecionáveis de Shawn Merriman. Em março de 2019, agentes do FBI entraram no armazém de 5,400 square feet de Shawn Merriman em Aurora, Colorado, e encontraram a fraude em forma física. Carros clássicos do tipo muscle car, uma coleção de artigos esportivos autografados e obras de arte originais ocupavam o lugar onde deveria estar o dinheiro dos clientes. Merriman era um consultor financeiro antigo da região de Denver, com escritório de consultoria financeira em Denver e comandava a Market Street Advisors. Em reuniões com clientes, ele dizia que estava investindo as economias deles. Se você tivesse ouvido essa promessa diante da papelada financeira, era isto que deveria ter causado medo. Grande parte do dinheiro não estava indo para investimentos. Estava pagando despesas pessoais de luxo, contas em atraso e montando uma sala privada de colecionáveis, quase um museu particular de troféus, financiado por clientes que ficaram de carteira vazia e sem nada em troca. A linha do tempo da fraude financeira se estendeu por 25 anos, de 1994 até 2019. As perdas dos investidores, muitos deles reunidos em salas tomados pela angústia, passaram de 20 milhões de dólares. Em 2020, Merriman se declarou culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Colorado por uma acusação de fraude postal. Em 2021, numa audiência de sentença em tribunal federal, ele recebeu uma pena de 12 anos e meio em prisão federal. O armazém cheio de colecionáveis de luxo, ao lado do escritório financeiro abandonado, respondeu à única pergunta que importava: para onde foi o dinheiro dos clientes? Número 4. Os falsos acordos judiciais de Scott Rothstein. Scott W. Rothstein construiu uma fraude de 1 bilhão e 200 milhões de dólares dentro do escritório de advocacia Rothstein Rosenfeld Adler, em Fort Lauderdale, na Las Olas Boulevard. De cerca de 2005 até outubro de 2009, ele vendeu a investidores Scott W. Rothstein participações em acordos jurídicos confidenciais. Os autores das ações supostamente queriam dinheiro imediato com desconto. Os réus pagariam o valor integral mais tarde. Se você entrasse no negócio, naquela sala de reunião do escritório, não teria direito legal de examinar o acordo, nem qualquer forma de confirmar que ele existia. Esse era o sinal de alerta vermelho. Os acordos eram falsos. Rothstein sustentou a mentira com documentos falsificados, saldos bancários inventados e ligações encenadas, do escritório de Scott W. Rothstein até telefonemas feitos por empresários nas sombras. O dinheiro de novos investidores pagava os antigos, enquanto o restante financiava doações políticas, gastos de luxo e uma imagem pública tão cuidadosamente construída que executivos do TD Bank levavam pessoalmente investidores por telas falsas de contas, como se tudo fosse apenas mais uma reunião jurídica corporativa com um aperto de mão. No fim de outubro de 2009, investidores ansiosos passaram a exigir pagamentos em reuniões de escritório cercadas de documentos. Se você estava esperando seu dinheiro, o cofre do banco já estava vazio e os arquivos do escritório pareciam fechados demais. Rothstein fugiu brevemente para o Marrocos, voltou e se entregou, no episódio que levou à prisão de Scott W. Rothstein.
Em 27 de janeiro de 2010, no Tribunal Federal, diante da mesa de réu, ele se declarou culpado de 5 acusações federais. Em 9 de junho, o juiz James DeForest Cohn, no Tribunal da Flórida, sentenciou Scott W. Rothstein a 50 anos. Suas vítimas não eram ingênuas. Elas procuraram uma consulta jurídica com investidores e contrataram um advogado para protegê-las de fraude, selando acordos com papelada legal assinada e apertos de mão entre advogado e cliente. Essa era a armadilha, deixada para trás no corredor vazio de escritório de advocacia. Número 3. O império de CDS de Allen Stanford em Antigua. Allen Stanford construiu seu império de certificados de depósito a partir do Stanford International Bank Limited, em St. John's, Antigua e Barbuda, e depois usou a Stanford Group Company e equipes de vendas ligadas a ela, em reuniões de banco offshore, para vender esses produtos como alternativas seguras e de alto rendimento aos certificados de depósito bancários dos Estados Unidos. Se você visse essa promessa num balcão de certificado de depósito ou num aperto de mão com um vendedor de investimentos em um escritório, era isto que deveria ter causado medo. Retornos de 3 a 4 pontos acima de certificados de depósito bancários segurados comparáveis, apresentados a qualquer investidor preocupado lendo um folheto como baixo risco, líquidos e sustentados por uma carteira cuidadosamente administrada em uma revisão de portfólio com um gestor de patrimônio. Mais tarde, a SEC, em sua sede em Washington, D.C., e em reuniões de reguladores financeiros, disse que esses retornos eram inventados e que a história da carteira escondia algo mais sombrio: dinheiro de investidores sendo desviado para despesas pessoais, imóveis, a entrada de uma mansão de luxo e o império de patrocínio de cricket de Stanford em Antigua. Até 17 de fevereiro de 2009, o financista Allen Stanford já havia movimentado cerca de 8 bilhões de dólares em certificados de depósito pelos Estados Unidos, pela América Latina e pelo Caribe, antes de a SEC acusar ele, o banco e seus associados de fraude civil e de Allen Stanford acabar sob custódia do FBI. Pouco depois, Antigua colocou o banco sob intervenção, deixando portas de banco fechadas no Caribe e investidores protestando do lado de fora. Em 6 de março de 2012, um júri de Houston, em um tribunal federal de julgamento por fraude, condenou Stanford em 13 das 14 acusações criminais após deliberação na área do júri. O veredito do julgamento de Allen Stanford veio antes de o juiz David Hittner sentenciá-lo a 110 anos de prisão em 14 de junho. Aposentados venezuelanos esperando diante do banco, um casal idoso ansioso com documentos financeiros e milhares de outras pessoas haviam colocado as economias de uma vida no que parecia ser um banco regulado, com fachada de banco caribenho e retrato de financista respeitável. Stanford comandou tudo por mais de 20 anos porque reguladores em 2 continentes escolheram não olhar de perto e 18 mil pessoas pagaram por essa escolha. Número 2. As declarações do Lipstick Building de Bernie Madoff. Dos andares 17 ao 19 do Lipstick Building, no 885 da Third Avenue, a operação de consultoria de Madoff enviava aos clientes extratos mostrando negociações que nunca aconteceram e ganhos que eram inventados. Se você visse aqueles extratos, com retornos estáveis durante o colapso da Nasdaq e da Bolha.com, a fumaça dos ataques de 11 de setembro e a crise financeira de 2008, aqui está o que deveria ter causado medo. Nenhuma estratégia legítima registra ganhos suaves durante um colapso do mercado de ações no pregão, um ataque terrorista visto em silhueta e um colapso global do crédito como a queda do Lehman Brothers. Esse padrão não é habilidade, é falsificação, como em papéis financeiros adulterados. O dinheiro real dos clientes ficava em grande parte numa conta bancária do Chase, ligada a uma agência do JP Morgan Chase e a pilhas de dinheiro em cofre. Ele pagava saques em caixas eletrônicos, despesas registradas em recibos de escritório e investidores mais antigos. Esse é o motor de um esquema Ponzi. Lucros falsos no papel, demonstrativos financeiros falsos sobre a mesa, dinheiro real voltando para investidores anteriores, inclusive idosos contando suas economias, para manter a ilusão viva. Em dezembro de 2008, Madoff disse a seus filhos Mark e Andrew Madoff que o negócio era uma grande mentira, segundo documentos de acusação federal, enquanto investidores aflitos se reuniam em escritórios. O FBI o prendeu em 11 de dezembro. Ele se declarou culpado em 12 de março de 2009 no Tribunal Federal de Nova York.
O juiz Danny Chin lhe deu 150 anos. Promotores federais estimaram cerca de 13,2 bilhões de dólares em perdas de principal. Os extratos eram ficção, como documentos financeiros destruídos numa mesa e escritórios vazios depois da perda. As cerca de 37 mil reivindicações apresentadas contra seu espólio, com vítimas de Madoff em fila no tribunal, não eram. Número 1. Earl Jones roubando da própria família. Earl Jones construiu sua fraude em Beaconsfield, Quebec, no meio de uma confiança absolutamente comum. Ele se vendia como consultor financeiro da região de Montreal, e entre seus clientes havia parentes, amigos, aposentados e viúvas idosas. Aqui está o sinal que deveria ter barrado tudo. Ele administrou investimentos por décadas sem um único registro na Autorité des Marchés Financiers de Quebec. Mesmo assim, seus clientes confiaram nele, e essa confiança virou sua única credencial. Em julho de 2009, os pagamentos pararam e os pedidos de saque no balcão do banco não deram em nada. Investigadores de crimes financeiros e promotores descreveram o fluxo de dinheiro em termos simples. Novos depósitos bancavam os retornos de clientes antigos e financiavam seus próprios gastos de luxo no cartão de crédito, até que nenhum dinheiro novo entrou. O prejuízo chegou a cerca de 50 milhões de dólares canadenses, com notas de dólar canadense espalhadas pelo rastro, atingindo mais de 150 vítimas. O próprio irmão dele, Bevan Jones, e sua cunhada disseram publicamente que as economias da família haviam desaparecido da conta. Em fevereiro de 2010, Jones se declarou culpado no Tribunal Superior de Quebec por 2 acusações de fraude. Em 15 de fevereiro, ele recebeu uma pena de 11 anos de prisão. Ele faleceu em 8 de dezembro de 2016, aos 74 anos. A fraude por afinidade funciona porque a ameaça já tem o número do seu telefone. Ele não era um desconhecido, ele era família.